Olá, meu nome é Evelyn Neiva. Junto com as alunas Jéssica do Carmo, Lívia Fernandes, Sângela Nascimento e Micaele Conceição, iremos falar sobre os aditivos alimentares. Aditivos alimentares. Definição segundo a legislação brasileira. Aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se, poderá resultar em que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. Os aditivos alimentares, ele só é liberado quando há vantagens claras à sua aplicação, sem risco à saúde humana, sempre buscando formas de atingir o melhor resultado de formas mais adequadas e higiênicas. Por isso, o controle das aplicações dessa classe de coadjuvantes tecnológicos na indústria alimentícia é extremamente rigorosa. Cabe-se ressaltar que os aditivos alimentares estão presentes em quase todas as dietas atualmente. Eles são classificados de acordo com a sua função. Na Anvisa é considerado 23 tipos de aditivos. Escolhemos 5 deles para aprofundarmos mais no assunto, que são os acetulantes, estabilizantes, umectantes, flavorizantes e conservantes. Olá, eu me chamo Sângela e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os aditivos acidulantes. É um produto classificado como acidulante quando é capaz de aumentar a acidez de um alimento ou conferir a ele o sabor ácido. Os acidulantes mais utilizados pela indústria alimentícia são os ácidos orgânicos iguais aos encontrados em frutas tais como ácido cítrico do limão e da laranja, o ácido tártaro da uva e o ácido malício presente na maçã. Também são utilizados ácidos inorgânicos, em especial o ácido fósforo. Não é só a acidez do alimento é alterada pelos compostos acidulantes. Essas substâncias também desempenham em outras funções como regulador do pH, atuando como tampão nas diversas etapas do processamento de alimentos e diminuindo a resistência de micro-organismos. Além disso, o aditivo acidulantes são substâncias que aumentam a acidez ou conferem o sabor aos alimentos, intensificando o gosto ácido e inibindo o crescimento bacteriano. E além disso, os aditivos acidulantes são encontrados em vinhos, refrigerante tipo Coca, leite fermentado, picles, suco em pó e vinagres. Aditivo estabilizantes. São aditivos alimentares responsáveis por preservar as características física e química de um produto. Como o nome sugere, o estabilizante aditivo atua de um modo a tornar estáveis as emulsões e suspensões de um alimento, evitando a ocorrência de processo que poderia prejudicar a qualidade de um produto alimentício. Indústria que atue na produção de alimentos depende de soluções como estabilizante e aditivo. A aplicação do composto é indispensável por diversos fatores, como o devido cumprimento das exigências estabelecidas pelas normas regulamentadoras. E além disso, os aditivos estabilizantes são capazes de manter as propriedades físicas dos alimentos, mantendo sua homogeneidade, estabilizando soluções, emulsões e suspensões. Meu nome é Micaele e eu vou falar sobre os umectantes e os flavorizantes. Umectantes. Diferente dos antiumectantes,
Os umectantes possuem substâncias higroscópicas que controlam a atividade de água no alimento. Ou seja, os umectantes são capazes de capturar a umidade de ambientes úmidos em que esses alimentos estão armazenados, evitando assim a perda de umidade e o possível ressecamento do alimento. Eles são formados por compostos que possuem moléculas hidrofílicas e são identificadas pelo código U. Podemos citar como exemplos de umectantes o glicol, o glicerol, o sorbitol e o lácteo de sódio. Ainda podemos citar também a glicerina, que é uma substância hidrofílica comestível muito importante. Ela é utilizada nas indústrias de alimentos, podendo citar as indústrias de panetones, bolachas, chocolates e doces com recheios, também carnes em conserva. Uma ocorrência bastante comum é que os umectantes, ao proteger os alimentos, também facilitam a dissolução de substâncias secas. Não esquecendo que alguns umectantes, como outros aditivos também, eles podem trazer danos à saúde, como é o caso do dioetil ou sulfonato de sódio, que causam distúrbios gastrointestinais e também afetam a circulação pulmonar. Flavorizantes. Os flavorizantes são aditivos que têm função parecida com as do corante, mas diferente dos corantes, que conferem ou intensificam as cores dos alimentos, eles conferem ou intensificam os aromas e sabores. Não esquecendo que o aroma, de certa forma, está ligado ao sabor. Em muitos tipos de alimentos manufaturados, por exemplo, bolachas recheadas, sorvetes e balas, são desenvolvidos sabores de frutas, mas para a indústria torna-se mais interessante utilizar os flavorizantes do que utilizar o extrato natural do composto que poderia dar o aroma e o sabor da fruta. Geralmente eles fazem essa escolha por serem mais baratos e de fácil obtenção, pois aromas naturais, mais delicados, são formados por misturas muito complexas e difíceis de serem extraídas. Por exemplo, o sabor natural do morango é uma mistura de mais de 100 substâncias. Já o flavorizante respectivo possui somente 6 substâncias. Alguns exemplos de flavorizantes são o acetato de etila, que confere o aroma e o sabor da maçã, o butanoato de butila, que confere o aroma e o sabor do morango, e o etanoato de isopentila, que traz os alimentos, o sabor e o aroma da pera. Em determinadas embalagens, aparece a letra F, um F maiúsculo, que indica a adição de um flavorizante ao produto. Essa letra F é seguida de algarismos romanos, e esses algarismos romanos é o que vai representar o tipo de flavorizante. Por exemplo, se a gente encontrar F1, quer dizer que são flavorizantes de essências naturais. F2, essências artificiais. F3, extrato vegetal aromático. E o F4, flavorizante quimicamente definido. Destacando também que grande parte dos flavorizantes pertence à função orgânica dos estéreis, ou seja, são compostos obtidos a partir do ácido carboxílico, no qual o hidrogênio do OH é substituído por um radical orgânico. Meu nome é Jéssica e vou falar um pouquinho dos aditivos conservantes. Conservantes de alimentos são aditivos utilizados para aumentar o tempo de vida útil de um produto, alimento ou cosmético. Eles podem ser naturais ou artificiais. Portanto, seu uso depende do tipo de material trabalhado, do processo realizado e da escala de produção. Na indústria alimentícia, os conservantes de alimentos possuem suma importância, já que atuam prolongando o sabor, a consistência, a cor e a aparência do alimento. Esses aditivos são essenciais para a viabilidade de venda do produto final, uma vez que aumentam o prazo de validade e evitam a deterioração natural deste. Logo, seu uso possibilita o aumento da escala de produção da empresa e também promove a redução de gastos com produtos estragados, já que estes geram prejuízos. São exemplos de produtos que têm conservantes: os cereais, os grãos, os produtos desidratados e os enlatados. Um dos maiores problemas enfrentados pela indústria de alimentos refere-se à preservação de seus produtos. Apesar de sua grande importância, os conservantes podem ser muito perigosos se não utilizados corretamente.
Você deve se atentar na escolha de qual aditivo utilizar e em qual quantidade. Logo, temos 3 grupos de conservantes de alimentos, sendo eles antimicrobianos, antioxidantes e inibidores enzimáticos. Os antimicrobianos, eles atuam inibindo o crescimento e destruindo micro-organismos que possam alterar a qualidade de um produto, que é exemplo sal. Os antioxidantes impedem a oxidação do alimento. Os antioxidantes mais utilizados na indústria alimentícia é o ácido ascórbico e vitamina C. Inibidores enzimáticos atuam em enzimas, impedindo que elas acelerem reações que alterem o estado físico e químico do produto. As vantagens dos aditivos alimentares é que ele vai garantir a segurança, prolonga a vida útil dos alimentos, vão promover maior frescura, sabor, textura e melhorar a aparência dos alimentos. Boa tarde, me chamo Lívia Fernandes e hoje eu vou falar um pouco sobre as desvantagens dos aditivos. Por outro lado, algumas das principais desvantagens dos aditivos alimentares são as seguintes. Os sulfitos podem causar asma, então eles são muito perigosos para os asmáticos. Além disso, alguns aditivos têm glúten, o que significa que as pessoas que sofrem de doença celíaca não podem comer esses alimentos. Até mesmo os nitratos e nitritos podem ser tóxicos se ligarem à hemoglobina, pois há o risco de formarem compostos carcinógenos. Alguns adoçantes de baixa caloria, como o aspartame, não são tolerados por pacientes com fenilcetonúria. Os conservantes podem causar irritação da mucosa intestinal, diarreia, hemorragia interna ou aumento do fígado ou dos rins. Aliás, alguns aditivos podem aumentar o risco de alergias. Para finalizar, outro adoçante, como é o caso do sorbitol, não é recomendado para crianças, já que a ingestão excessiva pode causar diarreia e gases estomacais. Agora eu irei falar um pouco sobre o uso desses aditivos. Produzir alimentos para a venda que sejam de boa qualidade não é uma tarefa fácil. Muitos desses produtos passam por perda e complicações ao longo do tempo, como alimentos que embolaram muito rápido, ficam muito duros ou acabam perdendo sua cor. Para lidar com essa situação, a indústria alimentícia faz uso de uma série de aditivos alimentares para a produção dos alimentos, com o intuito de aumentar o prazo de validade dos produtos e deixá-los mais atrativos ao consumidor. Nos alimentos comercializados internacionalmente, só pode ser usados aditivos que, depois de serem avaliados, foram considerados seguros pela Comissão Mista da OMS, de especialistas em aditivos alimentares. Trata-se de um órgão internacional responsável pela avaliação da segurança dos aditivos alimentares. Nesse sentido, essa avaliação é baseada nos níveis máximos de uso estabelecido por esse comitê. Inclusive, há uma grande quantidade de aditivos que são usados até mesmo diariamente na nossa cozinha. Aqueles que são mais utilizados são os seguintes: sal para carnes ou peixe seco, açúcar em doce, dióxido de enxofre para vinho. Por hoje é só e muito obrigada pela atenção de todos.